Salmo 24. Convido os irmãos todos a abrirem a Bíblia, então, no Salmo 24. Vamos ler essa passagem tão importante para as nossas vidas. Salmo 24. Encontraram? Salmo 24. Quem encontrou? Diga amém. Só vocês? É fácil de encontrar, né? Salmo, abriu ali no meio, 24. Muito fácil, né? Então vamos ficar em pé e vamos fazer essa leitura do Salmo 24. Veja o que diz esse salmo ao nosso coração. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a eles sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para falar conosco. Deus, o salmo que nós lemos, um salmo conhecido, um salmo tão importante, salmo de Davi, usado para edificar o teu povo, e que seja assim nessa noite, para louvar ao Senhor. Fale conosco, Senhor. Nos ajude a entender a tua palavra. Edifica a nossa vida, para que nós olhemos para o Senhor e demos graças ao Senhor, que é o Rei da Glória, para que nós olhemos para toda a terra, para tudo que existe, entendendo que tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Meus irmãos, recentemente, nós vemos mais um conflito surgindo, né, tão próximo de nós aqui, a Venezuela querendo anexar um território da Guiana para explorar o petróleo daquela região. E a gente vê ali, então, o homem olhando para a terra e querendo tomar posse do que existe na terra, não é? Procurando riquezas para explorar. Mas de quem, afinal, é a terra? De quem, afinal, é toda a riqueza que existe na terra? É de alguém que chega lá e assume aquela riqueza? De quem é a riqueza que existe na terra? Que interessante esse Salmo 24 começar com isso. Ao Senhor pertence a terra. Veja que o salmista Davi é um salmista que coloca diante de nós salmos tão importantes, tão maravilhosos. E nós, nessa caminhada que estamos fazendo dos tesouros de Davi, nós já passamos pelos salmos 3 a 5, que falavam do justo e o ímpio, essa comparação do justo com o ímpio. O Salmo 6, Davi clama ao Senhor, que o atende por sua misericórdia. O Salmo 7, o salmista pede ao Senhor que defenda a sua causa. No Salmo 8, ele canta, porque o Senhor o deu um encargo grande no reino. No Salmo 9, ele rende graças ao Deus eterno. No Salmo 11, Davi mostra que o Senhor é o refúgio para o justo. No Salmo 12, Davi pede socorro diante da falsidade dos homens. Ele vivia num mundo de falsidades. Não é só privilégio nosso, ele também tinha esse problema, não é? No Salmo 13, ele leva ao Senhor, então, o seu lamento, mas com fé, acreditando que o Senhor poderia salvá-lo e abençoá-lo. No Salmo 14, ele mostra como o homem está corrompido, a humanidade está corrompida. Mas no Salmo 15, ele enxerga que é possível entrar nos céus pela graça de Deus, os cidadãos do céu, pela santidade que o Senhor traz. O Salmo 16, Davi apresenta a herança eterna do justo, e no 17 ele suplica por proteção divina.
Davi canta a vitória e o domínio do Senhor no Salmo 18. No 19 apresenta os 2 livros do Senhor, as revelações que Deus fez, a criação e a palavra dele, a revelação especial. No Salmo 20, ele canta se preparando para uma guerra. E no 21, ele canta voltando dessa guerra, em ações de graças pela vitória. No 22, ele traz uma meditação sobre a batalha, que foi a batalha do Filho de Deus ali na cruz. E no 23, que nós vimos domingo passado, ele fala que o Senhor é o pastor dele. Nada falta, porque o Senhor é o pastor dele. Meus irmãos, no Salmo 24, então, Davi agora começa a nos falar de maneira tão bonita quem é o Rei da Glória. O Rei da Glória que domina sobre toda a terra. O Salmo diz, ele começou, a gente pode ver aí, olha na sua Bíblia, consulta na sua Bíblia, você pode perceber três divisões bem simples, bem fáceis de entender. A primeira, ele fala que tudo é do Senhor. Versículos 1 ao 2, ele fala que a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes pertencem a Deus. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Depois vem a segunda divisão, que ele fala, ele agora que mostra como está na presença dele esse Rei da Glória. Ele pergunta, quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos, que não juram com falsidade. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. São estes aqueles que buscam o Senhor, a geração que busca o Senhor. E a terceira divisão que nós cantamos aqui, a partir do versículo 7, ele fala, abram-se portões eternos, abram-se portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Ele fala de novo, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Spurgeon comenta que este hino santo foi escrito para ser cantado quando a Arca da Aliança foi tirada da casa de Obed-edom para ser colocada atrás das cortinas do Monte Sião. Os olhos do salmista olhavam, porém, para mais que a subida típica da arca, olhavam para a presença e para a subida do próprio Rei da Glória, o Senhor Jesus. Então esse salmo fala sobre o Rei da Glória, que domina sobre toda a terra. E a pergunta de transição é a que está no salmo. Quem é esse Rei da Glória? Vamos perguntar? Quem é? Em primeiro lugar, é o Rei dono de tudo e de todos. Leia comigo o versículo 1, diz assim, ao Senhor, pode projetar para mim o versículo 1, por favor? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo. Então o salmista está dizendo que ele começa já falando, já expressando que o Senhor é dono da terra, Ele é dono de tudo, o Senhor quem criou todas as coisas. Nós podemos ver isso lá em Gênesis, quando a gente volta bem no início, e a Bíblia nos conta que o Senhor criou todas as coisas, Ele fez os céus, fez a terra, fez tudo em 6 dias, descansou no 7º, santificou o 7º dia. E o versículo 2 fala que Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas imagine a terra toda, o tanto de água que ela não tem, né? O salmista está dizendo aqui, olha, Deus fundou-a sobre os mares, sobre as correntes. Na verdade, todo o globo tem mais água que terra. Imagina se esse marzão resolver invadir a terra, o que vai acontecer? Não foi assim no dilúvio, o Senhor permitiu que acontecesse água para todo lado. De vez em quando a gente tem no mês de janeiro aqui, né, dezembro, janeiro, a gente tem talvez um pouquinho assim de percepção de quão perigosa é a água. E quando ela vem, destrói mesmo. Destrói. Ontem mesmo choveu forte em alguns lugares. O Senhor fundou a terra sobre as águas. Uma vez eu fui num lugar, topo do mundo, não sei se vocês já foram no topo do mundo.
E tem algumas casas lá, um condomínio, que eu fui num condomínio onde tinha uma cachoeira lá no topo da pedra. Você ia subindo lá no topo da pedra, saindo água da pedra, e você fala, como que pode essa água chegar aqui? A água, na verdade, está em todo lugar, no globo. E o salmista fala isso, olha, quem fundou, quem colocou a terra sobre os mares aí, e a mantém aí, é o Senhor. É o Senhor, dono de tudo. Ele que pode fazer isso. A terra é dele, a terra é dele. Não só a terra, tudo que tem nela, se você for em Gênesis 2, você vai perceber ali o escritor Moisés falando sobre tudo que tem de riqueza na terra e que o Senhor deixou com o homem para administrar. Mas o salmista também diz no versículo 24, no versículo 1, olha de novo, fala assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O que mais? O mundo e os que nele habitam. O mundo e os que nele habitam. O que o salmista está dizendo aqui? O que você acha que ele está dizendo aqui? Que as pessoas também são de Deus, não é isso? O mundo e os que nele habitam. As pessoas são do Senhor. Ele também fez os homens. Ele criou Adão e Eva. Nós podemos ver lá em Gênesis como foi essa parte especial da criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então ele criou um homem. Ele soprou no homem o fôlego de vida. Então, os homens, as pessoas são do Senhor. E ele ordenou o homem, olha, eu criei toda a terra, está tudo aí, cultive e guarde. Ele deixou o homem com a responsabilidade de administrar tudo que existe. Ele fala assim, administre toda a criação, sujeitai-a. Todavia, isso não significa que as pessoas podem fazer o que quiserem. Ele deu parâmetros. O Senhor deixou a palavra dele dando ordens de como a terra deve ser administrada, como a nossa vida deve ser administrada. Não só a terra, mas a nossa vida. Nós podemos usar a terra para tirar o nosso sustento, mas não significa que nós devemos destruir a terra. Nós temos que cuidar, guardar dela, e dela tirar o sustento. Administrar de forma corretamente. Óbvio que o pecado nos impede de fazer isso. Nós não conseguimos fazer de forma equilibrada, porque o pecado nos atrapalhou. Nós não conseguimos cuidar da nossa vida mesmo, pessoalmente, de forma equilibrada. A gente sempre exagera em alguma coisa. Não é? Exagera no sono, ou exagera no trabalho, exagera na comida, ou exagera na dieta. Nós nunca conseguimos ter uma vida equilibrada. O pecado nos atrapalhou. Nós vamos no extremo de olhar para a nossa filha e falar, ela é minha, as regras são minhas, eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Não é? Ou então, de abandonar completamente, falar, já que eu não sou, meu corpo eu não consigo dominá-lo, que ele faça o que quiser. Nós não conseguimos ter esse equilíbrio. Mas nós somos do Senhor. O pecado nos afetou, mas nós continuamos sendo do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Todos os que estão na terra são do Senhor. Não apenas o povo de Israel, na época lá de Davi, era de Deus, mas todos os outros povos. Deus está falando isso aqui para Davi. E quando ele escreve isso, escreve para cantar com o povo de Israel, eles estão falando do Senhor, todos os habitantes são do Senhor. Veja que quando a gente vai para o Novo Testamento, os gentios são ali, aos gentios é levada a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo fez isso. E depois os apóstolos, principalmente Paulo, que viajou e foi em vários lugares, levaram ali a mensagem do Evangelho aos gentios. O Senhor já tinha falado com Abraão, antes de existir Israel, não é? Porque Abraão, pai de Isaac, pai de Jacó de Israel. Ele falou assim, ó, você será bênção para todas as nações. De fato, todos pertencem ao Senhor. Colossenses 3,11 diz assim, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Sendo assim, meus irmãos, nós devemos prestar contas ao Senhor de tudo, de nossa vida. No final, o Senhor vai pedir contas da nossa vida. Afinal, nós obedecemos ou não ao Senhor? Nós seguimos ou não as suas ordenanças? Ele deixou a palavra para nos instruir como viver?
E aí nós podemos perceber então que mesmo todos os habitantes da terra sendo o Senhor, alguns o recebem como Rei da Glória. Alguns entendem a sua palavra e falam: o Senhor é o Rei da Glória, o Senhor é o meu Rei. Outros, porém, desprezam isso. Outros desprezam o Senhor. Não quer dizer que Deus não é dono dele, mas ele despreza. Ele despreza e abandona. E ele se rebela contra Deus. Ele chega ao ponto de falar que não existe Deus. Ou então chega ao ponto, como alguns filósofos disseram, de falar que quem criou Deus foi o homem. E agora nós matamos o homem, porque agora nós preferimos a ciência. Então isso nos leva para o segundo ponto. Para o segundo ponto. Se esse primeiro, o Rei da Glória, é o dono de tudo e de todos, vamos perguntar de novo. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Não, quero que você pergunte mesmo. Vamos lá. Quem é esse Rei da Glória? Isso. É o Rei que é acessível a seu povo. É acessível ao seu povo. O Senhor é dono de tudo e de todos, nós já vimos. Todavia, alguns aceitam essa verdade e procuram servir ao Rei da Glória. Outros desprezam essa verdade e fogem do Senhor. Spurgeon diz assim: Deus fez a todos, mas Ele não salvará a todos. Há um grupo escolhido, que terá a honra singular de habitar no alto domicílio. Estes escolhidos desejam ter comunhão com Deus, e esse desejo lhe será concedido. Alguns, dentre todos os habitantes da terra, dentre todos os povos, de todas as épocas, alguns querem buscar o Rei da Glória, querem esse relacionamento com o Senhor. Esses são aqueles que fazem parte da geração que busca ao Senhor. Olha o versículo 6, o que diz aí. Leia comigo. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Os que buscam a face do Senhor são conhecidos pela geração que busca o Senhor. E veja que aqui nós estamos no final dessa parte, então voltando no início dela, dessa segunda parte, ele também faz uma pergunta. Esse salmo é interessante, que ele coloca perguntas para a gente pensar, respondê-la e cantar assim com perguntas e com respostas. Versículo 3 fala assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Essa é a pergunta. Todos são do Senhor, mas quem realmente vai chegar no relacionamento com Deus? Quem subirá ao monte do Senhor? E quem vai permanecer no santo lugar? Essa pergunta aqui já é conhecida de nós. Nós passamos pelo Salmo de número... Qual o Salmo que tem essa pergunta também? 15, isso mesmo. Salmo 15. Também tem essa pergunta. Quem vai se relacionar com Deus? Ele faz um par com o Salmo 15, a despeito dessa pergunta: quem pode entrar na presença do rei? E o salmista aqui responde da seguinte forma, versículo 4, vamos ler juntos. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O princípio, então, aqui é o mesmo princípio lá do Salmo 15. Ele está dizendo aqui, olha, o que é puro de coração, limpo de mãos, olha só, limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a alma à falsidade, que não jura dolosamente. 4 coisas aqui que nos mostram a característica de alguém que busca a santidade. Limpo de mãos. Normalmente, quando alguém faz alguma coisa errada, não é? Ou tem que fazer alguma coisa difícil, vai sujar as mãos, não é assim? Tem que limpar as mãos depois. Limpo de mãos. Puro de coração. Imagina, o puro de coração realmente não pensa nada do que é errado no seu coração. Ele tem um coração puro, limpo. Que não entrega sua alma à falsidade.
Pois nós vivemos num mundo de falsidade, e as pessoas, quando querem se dar bem, muitas vezes usam de falsidade. Mas esse aqui, ele não entrega só uma falsidade. Ele busca a verdade, na sua própria alma. E ele faz assim também com a sua fala. Ele não jura dolosamente. Então, não fala mentira. Ele fala a verdade. Esse aqui é, então, aquele que pode entrar na presença de Deus e pode ficar na presença de Deus. O princípio lá do Salmo 15 é o mesmo esse aqui. Procura ter as mãos limpas, fala a verdade, tem um coração puro. Os que buscam uma vida santa diante do Senhor são esses. E o salmista diz, e esses que fazem isso, que praticam dessa forma, que buscam dessa forma, eles serão abençoados. Este obterá do Senhor a bênção. Olha o versículo de número 5. O que diz no versículo de número 5? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Porque quando a gente olha aquelas características ali, não é? Quando a gente fala, tem que ter coração puro, puríssimo, é. Mas precisa ter as mãos limpíssimas? Sim. Mas não pode falar nenhuma mentirinha? Não. Mas então, eu já fiz isso, como é que eu faço? É o Senhor Jesus que faz isso, é o Senhor que abençoa. Por isso que ele fala que este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, a sua salvação. É o Senhor que nos dá pela graça e que nos limpa. Limpa o nosso coração através do sangue de Jesus, que esquece dos nossos pecados, que nos santifica dia a dia. Spurgeon diz que a santidade exterior e prática é a marca preciosa da graça. Quer dizer, por que o separado de Deus busca a santidade? Porque o Senhor é que faz isso. É a graça do Senhor, meus irmãos, sobre nós. É a graça do Senhor que nos inunda. Porque se depender de nós mesmos, nós faremos igual Adão fez, igual Eva fez. A gente vai escolher o mal, o que é errado. Mas o Senhor nos dá a graça dele e purifica a nossa vida dia após dia. Aqueles que são alcançados pela graça, então, obedecem a Deus, o aceitam como Senhor, o aceitam como Rei da Glória. E para esses que recebem com bom grado o reinado do Senhor, existe uma preparação nas moradas celestiais, no paraíso eterno, para que ele entre na presença do Rei. Agora, os outros que rejeitam isso, que rejeitam a graça de Deus, continuam sendo de propriedade de Deus, mas uma propriedade que vai ser lançada no inferno. Isso é possível chegarmos ao Senhor por causa da obra redentora de Jesus Cristo, e assim nós podemos passar para o terceiro ponto. Então você vai perguntar de novo para mim, quem é esse o Rei da Glória? Esse Rei da Glória é o Rei Redentor que foi recebido nos céus. Leia comigo o versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então preste atenção nessa parte, do 7 até o final, e ele repete isso algumas vezes. Temos aqui o cântico falando sobre levantai, ó portais eternos, levantai, ó portas, as vossas cabeças, não é isso? Nós estamos vendo aqui para que entre quem? O Rei da Glória. Mas que situação é essa aqui? Spurgeon diz que esse aqui é o quadro da ascensão gloriosa de nosso Senhor. Essa belíssima composição mostra a chegada do Rei Jesus depois de cumprir sua missão na terra e de subir aos céus. Spurgeon comenta assim, as portas são conclamadas a levantar as cabeças, como se com toda a sua glória elas não fossem suficientemente grandes ou grandiosas para o Rei da Glória entrar. Levantai, ó portas, você precisa de abrir muito, porque está chegando o Rei da Glória, aquele que foi, que desceu, que foi à terra, que se encarnou, que sofreu, se humilhou, morreu, mas ressuscitou e agora está chegando nos céus com toda a autoridade, porque ele venceu todas as coisas. Que maravilha! Quem é o Rei da Glória? O Senhor, olha o versículo 8. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso
nas batalhas, aquele que passou por essa batalha terrena e venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte. E agora ele chega aos céus, chega nos céus com toda a autoridade. Então o Salmo repete de novo. Ele repete, como se os guardas, como se os vigias dos portais eternos, como se os anjos que guardavam os portais eternos quisessem ouvir novamente. Cante de novo, eu quero ouvir, o que está acontecendo? E ele fala, então, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Que maravilha! O Senhor Jesus chegando no céu, depois da missão cumprida. De vez em quando não te dá uma sensação, quando você volta para casa, você foi trabalhar, deu tudo certo, foi duro, foi difícil, enfrentou as dificuldades do seu dia a dia, mas você voltou para casa com o dever cumprido, não é? Dá aquela sensação, que bênção, consegui, não é? Mas aqui nós estamos falando de uma missão muito maior que a nossa do dia a dia, a missão redentora do Senhor Jesus, que enfrentou aqui as grandes dificuldades como homem, porque ele se encarnou. Ele era Deus, mas ele também é homem. Se encarnou e sofreu aqui, e foi tentado, e foi maltratado, humilhado, bateram nele, e colocaram uma coroa de espinho, colocaram naquela cruz, xingaram ele, falaram, você não é nada, você nem ninguém, se você é Deus, né? Desafiaram ele, se você é Deus, sai dessa cruz. Imagina se fosse com algum de nós, o que ia acontecer nessa hora, né? Mas ele passou por tudo isso e foi até a morte e depois ressuscitou. E agora, então, ele está chegando nos portais eternos. Spurgeon faz um comentário que as portas, na época, era um costume do povo lá daquela região. As portas eram tiradas das dobradiças quando os habitantes do Oriente queriam dar boas-vindas a um convidado muito especial. Eles tiravam as portas. Imagina se fosse tirar a porta da sua casa toda vez que chegasse alguém especial, né? Mas é isso que faziam lá, tiravam as portas. Não tiravam as dobradiças, tiravam as portas. Algumas portas subiam e desciam como uma porta corrediça, podendo ter ficado, quando abertas, com uma ponta que sobressaía no topo. Então, por isso que explica essa questão de levantar as portas das nossas cabeças. Então, se tirou a porta toda, ficou um topo como se fosse, né, ela estivesse levantado para que entrasse ali uma pessoa mais do que importante, mais do que especial, para que entrasse o Rei da Glória. Que maravilha! Veja, meus irmãos, Jesus Cristo foi assunto aos céus e recebeu toda a autoridade. Ele disse que toda a autoridade foi lhe dada, no céu e na terra. E ele fala então, portanto, ide e anunciar o Evangelho. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele venceu tudo, todas as dificuldades, e voltou ao céu, e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá ele voltará para vir e julgar os vivos e os mortos. Concluindo, Jesus é o Rei da Glória, é o dono de tudo e de todos, é o Rei que tem comunhão com o seu povo, é o Rei que chegou aos céus com toda a autoridade. Então, como viveremos, considerando essa mensagem? Como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos exaltando esse Rei, exaltando o Rei Jesus. Nós somos criados para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. E muitas vezes, em função do nosso pecado, nós colocamos os nossos interesses na frente disso. Mas a nossa vida é para o Senhor. Não tem outro sentido. É por isso que se explica tantas pessoas que, às vezes, conseguem galgar posições importantes, ficar famosas, ficarem ricas, e ter tudo o que os homens dizem que seria bem-sucedido, seria de uma pessoa bem-sucedida aqui na terra, mas a pessoa fica infeliz. Falta alguma coisa. Por quê? Porque falta exatamente de fazer aquilo para a qual a pessoa foi criada, adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. Veremos exaltando o Rei Jesus.
Nós somos o povo escolhido dele, do Senhor, do Rei, o Rei universal. E todas as nações estão sob o seu controle. Ele é o verdadeiro Rei de toda a terra, de todas as nações, de todos os homens, em todos os lugares. Todos são servos do Senhor, e nós especiais, servos que entendem isso, servimos a Deus com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso louvor. Por que nós estamos aqui nessa noite? Por que não estamos em outro lugar? Porque nós adoramos o Rei da Glória. Porque nós deixamos todo domingo, a gente vem para a igreja, 9 da manhã, na escola dominical. A gente vem à noite. Por que a gente faz isso? Por que a gente prepara aqui? Porque o Senhor é o nosso Rei da Glória. Nós reconhecemos isso. Somos do Senhor. E um dia voltaremos para Ele. Nós exaltamos o Rei da Glória. Exaltamos o Senhor Jesus em todo o tempo. Viveremos exaltando o Rei Jesus. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos buscando a face de Deus. Buscando a face de Deus. Nós fomos criados pelo Senhor. Ele soprou em nós fôlego de vida. E a nossa necessidade, a necessidade da nossa alma é voltar para o Senhor. É isso que nós ansiamos. É isso que nós ansiamos, voltar para casa. Mas não para a nossa casa aqui. A nossa casa aqui também é boa, né? Agora, mais à noite aqui, não voltaremos para casa. Mas nós queremos voltar para casa mesmo, para o Senhor. Voltaremos um dia. Para os céus, estaremos com Ele. Porque nós pertencemos ao Senhor. É de lá que nós somos. Aqui nós somos peregrinos. Estamos de passagem. Alguns de passagem aqui no Lindéia, outros em Contagem. Belo Horizonte, não é? Belo Horizonte, Contagem, outra cidade, uns em Curitiba. Uns estão de passagem em Porto Alegre. Ou na Austrália, talvez alguém da Austrália esteja nos acompanhando. É só de passagem, porque o nosso local, o nosso destino é voltar para o Senhor Jesus. E nós faremos isso buscando a face dEle. E para isso nós nos santificaremos dia após dia, porque nós não podemos entrar diante dEle sem ter as mãos limpas, o coração limpo. Hebreus 12, 14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que a gente tenha esse relacionamento com o Senhor, é necessário buscar santidade dia após dia. Viveremos buscando a face de Deus. Como viveremos, irmãos? Em terceiro lugar, viveremos confiantes de que nós também entraremos nesses portais eternos. Veja que desde a entrada de Jesus no céu, as portas não se fecharam mais. Os céus estão abertos para os filhos de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus para adentrar os portais eternos, para ter uma vida eterna com o Senhor. Somos gratos a Deus por isso. E somos confiantes de que estaremos lá. Por causa dos nossos méritos? Não, mas porque Jesus é o Rei da Glória e Ele vai nos levar. Ele vai nos buscar e vai nos levar. Portanto, meus irmãos, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos homens e dos anjos, Senhor do universo, Senhor dos mundos. Ele é o Rei da Glória. Toda verdadeira glória está concentrada no verdadeiro Deus, pois todas as outras glórias são apenas um desfile passageiro. Apenas uma pompa maquilada de uma hora, assim diz o Spurgeon. O versículo declara que o Salvador, que chegou aos céus, é a cabeça, é a coroa do universo, é Jesus, o Rei da Glória. Que o Rei Jesus nos abençoe e nos dê acesso a esses portais eternos, para a honra e glória do Senhor. Amém.